Vanessa, eu não estou te escutando, querida. Acho que o teu microfone está mutado. Gabi, o microfone tá desligado. Aê! Agora estão me ouvindo. Agora sim. Pequeno detalhe, mas retomando, né? Eu só vi que você estava falando, ali eu falei assim, meu Deus, só elas estão se escutando. Não, é que a gente é mais intimista. Bom, mas retomando, né? Boa noite a todas as pessoas que estão presentes. Primeiro momento, agradecer, né, a presença de todos vocês, principalmente da Marina, né? Nossa presidenta do Conanda, que está aqui com a gente, né, para dividir um pouquinho do conhecimento dela, conversar um pouquinho. O NIAGE, né, que é o Núcleo de Infância, Adolescência e Juventude, que está promovendo essa reunião hoje, né, essa reunião aberta, é um núcleo da Comissão de Direitos Humanos, né, e esse núcleo foi formado em setembro de 2022. Porém, a gente está aí com uma dificuldade de encontrar participantes, né, de encontrar pessoas para discutir isso aqui no Mato Grosso do Sul, o que é muito ruim, né, dado a importância dessa temática aí, né, com tantos desdobramentos aqui no Mato Grosso do Sul também. Então, Marina, eu gostaria muito que você pudesse se apresentar brevemente, ficar à vontade para começar a sua fala, e é isso, estamos aqui para te ouvir. Obrigada, Vanessa. Boa noite a todas as pessoas. Primeiro, né, quero agradecer o convite da Vanessa e do CRP do Mato Grosso do Sul pela oportunidade do diálogo com vocês, né? Recebi a tarefa motivacional aí, quase de um coach de motivações para chamar vocês para participarem do núcleo. E aí eu preparei aí uns slides para a gente dialogar um pouquinho e conversar um pouco sobre os desafios que a gente tem aí na pauta dos direitos humanos de crianças e adolescentes, e pensar aí em algumas propostas que, inclusive, o próprio Conselho Federal de Psicologia tem pensado e desenhado também para a participação, né, da psicologia nessa agenda, nessa pauta tão fundamental. Então, eu sou Marina Polivas, eu sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia, atualmente estou na presidência do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, do CONANDA, e sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos, com luzes loiras, e no momento estou vestindo um blazer azul marinho e uma blusa cinza. Se puder, por favor, por gentileza, só colocar a apresentação para mim, Gabi. A ideia é que a gente possa fazer um bate-papo, tá, gente? Então, eu não quero ficar falando muito, a ideia é só pensar em algum panorama geral, e aí, logo na sequência, abrir a fala aí para vocês, para que a gente possa conversar, tá? Pode passar, por gentileza. Ou não sei se eu consigo passando daqui, acho que não, né? Só um minutinho. Tá. Tá bom assim, Marina? Tá bom sim, aham. Ele não fica no formato de apresentação? Não, né? Se a gente deixar no formato de apresentação aqui, não sei te dizer porquê, mas ele não vai passar automaticamente. Vai ter que fechar para abrir de novo. Ah, tá. Não, Se não então tá tiver bom. problema, sim. Não, tranquilo.
Então, a princípio, para começar a nossa conversa, né, é importante dizer que, apesar da gente estar aí já comemorando os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma grande luta, né, dos movimentos sociais que estão nessa pauta, nessa agenda, e um grande marco civilizatório na nossa sociedade, que, de fato, rompe o paradigma da situação irregular e passa a adotar um olhar para crianças e adolescentes a partir de um novo paradigma, que é o paradigma da proteção integral. Nós ainda temos, né, grandes desafios, né, para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente nos territórios, né? Então, muito ainda falta a ser cumprido, né, para a infância e adolescência do nosso país. Pode passar, por favor. E a questão principal, e que eu acho que vocês, no exercício da profissão, devem perceber isso em todas as esferas, né, seja nas políticas públicas, seja na própria clínica, seja olhando para as questões da sociedade, é que a gente ainda vivencia, apesar de não estar sob a lógica da situação irregular, do Código de Menores, a gente ainda vivencia um olhar para a criança e para o adolescente muito ainda envolto dessa lógica, né? Então, se trata ainda crianças e adolescentes como objetos e não como sujeitos de direito, né? Que o adulto fala no lugar da criança e do adolescente, fala por, né? E acaba ainda existindo essa confusão de não ter uma troca e, de fato, essa compreensão. Isso acontece nos serviços básicos das unidades de saúde, acontece nos territórios dos CRAS, CREAS, né, no atendimento às famílias, né, e acontece dentro das nossas próprias casas, né, em que, às vezes, nós, como mães e pais, acabamos adotando posturas em que não trocamos e não escutamos crianças e adolescentes. Às vezes, passamos o dia inteiro dizendo a eles o que eles têm que fazer e como eles têm que fazer, e acabamos não escutando quais são as suas dificuldades, quais são as questões que envolvem o seu cotidiano, né? Então, a gente tem muito ainda a superar com relação a essa lógica. Outro grande desafio importante na nossa sociedade é a implementação do complexo funcionamento do sistema de garantia de direitos. É quase muito difícil funcionar como rede de proteção em nossa sociedade, né? A gente, às vezes, acaba trabalhando muito com o nosso quadradinho, na nossa lógica, e ainda com muita dificuldade numa lógica intersetorial, né, e muito menos ainda como rede de proteção. Então, esse ainda permanece, apesar, né, do advento do Estatuto, como um grande desafio aí no nosso cotidiano. E, além dessas questões mais estruturantes, né, que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós ainda vivenciamos na nossa sociedade projetos de lei, porque temos, né, uma Câmara de Deputados e um Senado muito conservador e autoritário, então a gente vivencia muitos projetos de lei que tentam fragmentar o Estatuto da Criança e do Adolescente e suprimir direitos já que foram arduamente conquistados, e que ainda retomam essa lógica menorista, né, uma lógica de culpabilização das famílias, de criminalização e patologização, né, especialmente das famílias pobres. Esses, né, são os grandes desafios mais gerais, né? Queria agora dialogar com vocês um pouco sobre desafios mais específicos, pode passar? Que eles estão localizados especialmente nessa análise rápida de conjuntura que eu quero fazer com vocês, para a gente entender como vamos trabalhar com direitos de crianças e adolescentes, como o Conanda vai trabalhar, como a psicologia brasileira pode contribuir nesse debate a partir desse contexto social
que a gente está vivenciando, né? Então, nós temos no Brasil mais de 700 mil mortes ocasionadas pela pandemia da Covid-19, né? Esse é um cenário que a gente pensa assim, a pandemia já passou. Não, ainda não foi decretado o fim da pandemia, né? O que foi decretado foi o final da emergência sanitária, mas ainda temos uma situação de pandemia que vai prolongar durante muito tempo, e especialmente, apesar das crianças e adolescentes não terem sido diretamente sofrido mortes por causa da pandemia, foram o público-alvo que mais sofreu com as consequências da pandemia de Covid-19, e é por isso, né, que a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente vai abordar, e é tema da conferência, né, a questão das consequências para os direitos humanos de crianças e adolescentes durante a pandemia e no pós-pandemia. E por todo esse contexto, né, social adverso, que foi, de fato, maximizado por uma conjuntura política completamente desfavorável, né, de desmantelamento das políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes, o país volta, né, ao retorno do mapa da fome, né? Mais de 12.400 milhões de pessoas em situação de desemprego, um aumento de 200% no número de crianças de 5 a 9 anos fora da escola, 80% das mortes violentas no segmento de 10 a 19 anos são de crianças e adolescentes aí negros, né? E o desmatamento da Amazônia Legal atingiu em 2021 a maior taxa dos últimos 15 anos. Aí a gente pensa, mas o que o desmatamento da Amazônia Legal tem a ver com os direitos de crianças e adolescentes? Tem tudo a ver. Pode passar. E tem tudo a ver porque são as crianças e adolescentes que mais sofrem com os eventos climáticos extremos que a gente vem vivenciando no Brasil. Tempestades, enchentes, secas, queimadas, o que tudo isso, né, piorando significativamente a qualidade do ar, e as crianças e adolescentes são as que mais sofrem com problemas respiratórios nesse período, né, e é com elas que nós precisamos nos preocupar, tanto com a saúde física quanto com a saúde emocional. Além disso, todos os desdobramentos da pandemia, né, de Covid-19. Crianças e adolescentes permaneceram muito tempo, né, estudando de forma virtual, o que produziu uma pobreza educacional bastante importante. As que conseguiram estudar um pouco são as que tinham condições de ter acesso à internet, né, o que eram poucas crianças e adolescentes, então aumentou significativamente também as situações de evasão escolar. E o incremento das situações de violência doméstica, porque as crianças precisavam ficar em casa, e a gente sabe o quanto as violências no contexto intrafamiliar são significativas e envolvem especialmente as nossas crianças e adolescentes. Tivemos uma escalada enorme de casos de orfandade, o que para nós da psicologia brasileira, inclusive, tem sido um grande desafio. Nós estamos bastante envolvidos na organização de seminários e de pensar e construir estratégias para que essas crianças, né, que tiveram orfandade, seja unilateral, bilateral ou do seu cuidador principal, possam ter direito à memória, à justiça, à verdade e à reparação. Né? Então, a gente está aí nessa luta, enquanto psicologia brasileira, né, para que a gente possa envolver a sociedade civil e a sociedade de uma maneira geral nesse debate. Além das desigualdades digitais, né, que produziram diversa defasagem nas questões educacionais, nós tivemos também, especialmente, situações de violência nas plataformas digitais.
o que tem sido aí alvo de preocupação do CONANDA, né, que agora recentemente notificou aí a Meta e outras empresas para que elas obedeçam à legislação brasileira. Afinal de contas, se elas estão funcionando no Brasil, elas precisam produzir segurança nas plataformas digitais, né, para crianças e adolescentes, para que não acessem determinados conteúdos que violem seus direitos humanos, né. Um crescimento também bastante importante da miséria e da insegurança alimentar. A gente lembra, né, aqueles noticiários de que várias pessoas ficavam na fila, né, de açougue para pegar o resto do osso, né, e isso ainda tem um impacto significativo na saúde física e mental das crianças e dos adolescentes. Pode passar. Durante esse período também, famílias inteiras ficaram na rua, né? Famílias inteiras precisaram lançar a mão para que os adolescentes também pudessem ir ao mercado de trabalho para ajudar na renda familiar, porque estava muita gente desempregado, né, por conta desse contexto da pandemia, então aumentou significativamente as situações de trabalho infantil e também de crianças e adolescentes em situação de rua. Essas consequências da pandemia vão perdurar por um largo período de tempo, e é com elas, e é por isso que o núcleo precisa ser reativado e voltar a funcionar, né, porque a gente vai precisar lidar com essas consequências durante esse tempo que temos pela frente. As situações de violência sexual também aumentaram significativamente, apesar de elas serem subnotificadas, né, porque as escolas não estavam funcionando, e as escolas eram e continuam sendo o ator principal, né, de que produz notificações obrigatórias ou de suspeita ou de comprovação de situações de violência sexual. Então, muitas crianças ficaram desprotegidas durante o período da pandemia, da Covid-19, e as situações de violência sexual passaram, né, a serem vistas e olhadas pela rede de proteção agora, né? Então, é significativo esse aumento de casos de situações de violência sexual. A morte de bebês Yanomamis e a violência sexual contra adolescentes indígenas, crianças e adolescentes indígenas, também tem sido uma preocupação do CONANDA, né? Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã com o Ministério dos Povos Indígenas, com o objetivo da gente produzir aí uma resolução do CONANDA que oriente, né, a proteção e a garantia de direitos das infâncias indígenas. É importante também destacar, né, crianças e adolescentes do campo, da floresta e das águas vêm sofrendo uma situação de abandono, né, pelo órgão dos poderes executivos, desde pelo menos a emenda constitucional 95 de 2016, que desastrosamente, né, acabou com o pouco que se tinha, né, na verdade. Então, poucos foram os avanços nos direitos de crianças e adolescentes do campo, das florestas e das águas, e em 2016 a emenda ainda fez o favor, né, de acabar com esse pouco que se tinha. Então, aumenta as situações de violência e desigualdade social. Pode passar. Ainda situações de medicalização excessiva de crianças e adolescentes, né? A gente que aí trabalha nos órgãos de rede de proteção, nos territórios, sabe o quanto é difícil, até mesmo nas escolas, né? O quanto se tem dado medicações para controlar comportamentos indesejados de crianças e adolescentes, como se isso fosse a solução mais adequada, né? O que tem produzido questões importantes envolvendo a saúde e a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Precisamos também avançar nos atendimentos especializados das crianças e adolescentes com ou em situação de deficiência, com alguma deficiência física, intelectual, enfim, né, e dar um suporte adequado. Pouco se avançou nisso, e as situações da pandemia só fizeram aumentar, né, toda essa desproteção social que envolve esse segmento.
além de todo o desastre que existe no sistema socioeducativo, né, com atendimento e posturas que colocam adolescentes em situações vexatórias e constrangedoras, o Conselho Federal de Psicologia, inclusive, lançou em 2022, uma resolução que orienta psicólogas e psicólogos do sistema socioeducativo, mas apesar disso tudo, a gente também, e a psicologia vai precisar lidar com isso, com essas iniciativas do Poder Executivo de privatização do atendimento no âmbito do socioeducativo, o que nós, do CONANDA, né, e nós da psicologia, temos nos colocado de forma contrária, né, nos movimentando enquanto sociedade civil no sentido de barrar essas iniciativas que crescem, especialmente no estado de Minas Gerais, para que a gente possa, de fato, garantir um atendimento de qualidade para os adolescentes que estão, né, no sistema socioeducativo. E também, né, um pouco do que eu já falei sobre as situações de erradicação do trabalho infantil, né, a importância da gente, tanto em âmbito nacional quanto nos territórios, voltar às campanhas que foram arduamente atacadas, né, nos anos anteriores e que são importantes para que a rede de proteção tenha suporte para lidar com o trabalho de erradicação do trabalho infantil e também com as situações de violência sexual. Por isso que retomamos a campanha Faça Bonito, né, e a campanha de erradicação do trabalho infantil. Pode passar. O extermínio da adolescência e da juventude também nos produz bastante preocupação. A gente sabe que são os adolescentes e jovens negros, né, que morrem na sociedade brasileira e que a violência armada no Brasil, de fato, tem cor e tem endereço. Né? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Unicef, em 2021, disse, né, e nos apontou que de 2016 a 2020, teve um total de 34 mil crianças e adolescentes que foram assassinados no Brasil e cerca de 7 mil mortes por ano, ou seja, e a maioria entre 15 e 19 anos. E é por isso, então, né, que o CONANDA fez e traçou como prioridade de gestão, e já lançamos aí no ano de 2023, recomendações, né, para um programa de combate à letalidade policial. Vocês, né, podem ter acesso a essas recomendações, elas estão disponíveis, é só colocar, né, no Google, e é importante, né, executar isso e colocar em prática em todos os estados brasileiros. Pode passar. Os ataques às escolas, né, apesar de agora ter dado uma acalmada, isso não significa que é uma situação resolvida, e há uma preocupação nossa, né, do CFP e do CONANDA, entendendo que, inclusive, todos esses ataques, eles estão ancorados nos algoritmos, né, e nas plataformas digitais, plataformas de jogos e de redes sociais, que vem lançando mão dessa política e desse ataque através dos discursos de ódio, né, que acabam propagando situações de misoginia, racismo, xenofobia e os diversos outros tipos de violências, posturas de ódio que atacam as diversidades, que são negacionistas, né? Por incrível que pareça, nós precisamos novamente defender a vacinação de crianças e adolescentes agora com a dengue, apesar de em muitos estados a gente está vivendo situação de uma epidemia, né? E a sociedade brasileira ainda não aprendeu sobre a importância, né, que nós temos de defender a vacinação de crianças e adolescentes, defender a saúde, a vida e a proteção integral delas, né, o quanto isso é importante. Ataques machistas, racistas e armamentistas, né, infelizmente, em anos anteriores, se defendeu e se abriu a possibilidade de que várias outras pessoas pudessem ter armas, e isso, de fato, teve um rebatimento significativo a esse ataque às escolas, né.
É importante destacar que a escola não é uma ilha e é por isso que ela tem sofrido, né, todos esses ataques, e é dentro da escola que também se reverbera essas situações que são sociais e que a gente vive na nossa sociedade, né? Então, o racismo, a xenofobia, o machismo não existem só fora da escola, existem dentro da escola. Então, acaba que a escola tem sido atacada também por conta disso. E é por isso que a gente usa ataque às escolas e não nas escolas, entendendo que são essas questões multideterminadas e sociais que envolvem todo esse processo, né? As escolas precisam, junto com o poder público local, municipal, estadual e também em âmbito e em diálogo com os poderes federais, construir projetos políticos pedagógicos que tratem das questões étnico-raciais, para que a gente possa fazer um enfrentamento direto a essas questões que envolvem, né, a violência contra crianças e adolescentes nas escolas. Pode passar. E aí, para ir terminando, e para a gente abrir a possibilidade aí do debate, do diálogo, da conversa, é importante destacar o quanto que a psicologia, né, brasileira tem a contribuir, né, com a política da infância e da juventude no nosso país. Não só porque a gente é uma psicologia, né, uma profissão com compromisso social, e por ser uma profissão social, temos o dever de produzir a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa defesa é também uma luta da psicologia brasileira, e é uma luta, então, pelo enfrentamento às desigualdades estruturais da nossa sociedade, tá? A participação da psicologia no controle social, ou seja, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja nos conselhos estaduais, seja nos conselhos fundamentais, é um importante papel no sentido de formulação de políticas públicas e monitoramento da execução dessas políticas públicas pelo Poder Executivo. Também é fundamental a participação de psicólogos e psicólogas na Conferência Nacional. A gente já passou pelas etapas municipais, estaduais, e teremos a etapa nacional agora no início de abril, né, que é essa conferência que vai debater sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes no período pandêmico e pós-pandêmico, né, que vai tratar desse enfrentamento à violação de direitos humanos de crianças e adolescentes em um longo período. O Conselho Federal de Psicologia vai desenvolver um evento preparatório para os psicólogos e psicólogas que vão participar da Conferência Nacional. Esse evento vai ser online, logo, logo ele já vai ser divulgado nas redes sociais, vai acontecer agora no dia 11 de março, e a ideia é que a psicologia possa, então, ir organizada e mobilizada para participar aí desses debates, né, e contribuir com os direitos de crianças e adolescentes do nosso país. Então, por fim, né, quero dizer que o núcleo ele é fundamental para poder contribuir com o plenário aí do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul, tanto com pautas gerais, né, ligadas à temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes, mas também contribuir com demandas e pautas específicas que envolvem a proteção integral de crianças e adolescentes, subsidiando aí o plenário do CRP na tomada de decisões a respeito dessa agenda que é tão fundamental e importante para nós da psicologia brasileira. Então, acho que é isso, e fico à disposição aí para as questões, para as perguntas. Muito obrigada, Marina. Uma aula, um resumo, assim, né, de que, olha, realmente isso faz sentido, isso também cabe no nosso território. Mas eu fiquei tão emocionada de estar recebendo você, mesmo que online, Marina, que eu não me apresentei. Bom, pessoas. Ou se apresentou e estava com o microfone fechado. Pode ser também. Ai, eu sou a Vanessa Terena, né, conselheira aqui do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Estou à frente, né, da coordenação da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Psicologia e Povos Indígenas.
E tenho, assim, um amor muito grande por esse núcleo, né, porque também, como a Marina disse ali, né, tem as questões indígenas aqui também, né, as questões dos Guarani Kaiowá no território de Dourados, das crianças que tomam chuva de veneno, né, não só das crianças indígenas, mas todas as peculiaridades que o Mato Grosso do Sul, né, em seu vasto território, ocasiona nessa temática. Então, é um núcleo muito importante que, infelizmente, né, a gente está aí com muita dificuldade de encontrar pessoas que tenham a disponibilidade para discutir todas essas relações, para participar, né, para trazer para o nosso conselho essa experiência de como que essa psicologia para, né, crianças, para a infância, para a adolescência e para a juventude, como que isso acontece no Mato Grosso do Sul, né, como que a prática de fato acontece no Pantanal, sul-mato-grossense, né. Então, nós pensamos em fazer essa reunião aberta justamente para isso, para convidar psicólogos para participar desse núcleo, né. Como a Marina disse, tem muita coisa acontecendo dentro dessa temática, muita coisa para acontecer, e a gente precisa estar aqui dentro para estar por dentro também desses acontecimentos, né. Então, eu acho que podemos abrir, já vi que tem pessoas ansiosíssimas para conversar com você, Marina. Então vamos abrir a fila, né? Quem que é a primeira, Gabi? Larissa? Larissa, boa noite, fique à vontade. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Larissa, né? Sou psicóloga e atualmente eu estou como conselheira tutelar. Aqui na reunião tem uma outra colega também, a Ana Cláudia, também conselheira, e a Alice, que faz psicóloga, que faz parte, que é a técnica lá do nosso conselho. Eu acho importante essa discussão para a gente voltar o olhar para as crianças que estão acolhidas institucionalmente, né, quando elas são retiradas da família por situação de violência, né, alguma violação de direitos, e precisando aí aplicar uma medida de proteção e serem acolhidas. Quando chegam na instituição, eu fui técnica no serviço de acolhimento ano passado, e nós estamos com uma problemática, né, aqui na nossa cidade, que é o seguinte, muitas crianças estão recebendo, assim, vários diagnósticos, depressão, TOD, ansiedade, comportamento desafiador, e aí o que acontece? Encaminha para o CAPS. Chega lá, elas são medicadas, né, fazem, o psiquiatra acaba receitando várias medicações. Então, assim, para a criança se comportar bem na unidade de acolhimento, vamos medicar? Né? Vamos dopar essa criança, vamos deixar ela bem calminha. Só que o problema não é a medicação, não é o diagnóstico precoce, né? É a violência sofrida no ambiente familiar e a violência institucional, né? Então, assim, um olhar mais cuidadoso quando se trata de infância, nessas questões psiquiátricas, e aí encaminha para o CAPS, e a nossa rede, já falando de políticas públicas, não há uma oferta de psicólogos para todas as crianças, principalmente crianças vítimas de violência, sejam elas acolhidas ou não. Então, é importante a gente levantar essas discussões, né, porque o número de crianças, assim, sendo medicadas, né, nas instituições de acolhimento é gigantesco. E elas precisam ser vistas. Mas não há um cuidado psicossocial, né, não há oferta pela rede de atendimento. Para onde que você vai encaminhar uma criança que necessita de atendimento psicológico? Então é mais fácil você comprar um remédio, pegar um remédio no postinho de saúde. Então, eu acredito que nós possamos conversar mais sobre isso e levar, talvez, a nível nacional, essa oferta, né, de atendimentos psicológicos para as crianças. E é isso. Marina, gostaria de comentar algo sobre? Sim, sim. Larissa, compartilhe de suas angústias, né? Na minha apresentação, acabei não dizendo, mas eu sou também psicóloga do Tribunal de Justiça aqui do Paraná e atuo nesses processos de medidas de proteção de crianças e adolescentes que estão institucionalizadas, né, acolhidas ou não. E aqui a gente tem um cenário também muito parecido em Curitiba, né, no Paraná.
Eu acho que tem sido um comportamento recorrente que acontece não só nas unidades de acolhimento, mas dentro das escolas, dentro das próprias famílias, né? Um jeito mais simples de lidar com os comportamentos indesejados é a medicalização excessiva, né, dessas crianças e adolescentes. E aí, de fato, não se trabalha com a proteção integral e com o seu direito, né, de sujeito, de poder viver sua vida, né, livre de medicações e livre de qualquer situação de violência, né? Então, compartilho com você essa tensão, acontece em outros territórios também, isso também é uma preocupação do CONANDA, né? E o quanto a gente precisa lutar por políticas públicas, sejam elas em âmbito municipal, estadual, nacional, de ampliação dos espaços de atendimento e de atenção psicossocial a crianças e adolescentes no território, para que a gente evite, né, processos como esse mencionados por você. Muito obrigada, Marina. Mais alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta? Maria Romilda, boa noite. Pode abrir o microfone e falar. Boa noite a todos. Eu sou psicóloga. Eu estou atuando em Chapadão do Sul faz muito pouco, não tenho um ano, mas eu tenho 15 anos de clínica e tenho 15 anos de pesquisa com adolescentes e o consumo do álcool. E fechei minha tese agora, dia 9, defendi minha tese com políticas públicas e consumo do álcool aqui no Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, as políticas públicas locais que impedem os adolescentes de consumirem bebida alcoólica são por meio de algumas campanhas, mas interventiva no local, que dificulta, que proíbe, que faz. Não, existem as leis, mas nos locais os adolescentes estão consumindo mais e mais bebida alcoólica mais cedo. Então, é uma preocupação e vai dar um estrangulamento na saúde pública, porque esse público vai gerar problema com eles mesmos, nas escolas, nas famílias, e o que fazer. O custo-benefício da venda da bebida alcoólica ou de fechar os olhos para os locais de acesso, onde os adolescentes estão consumindo cada vez mais, tendo acesso, adultos bancando adolescentes para consumirem bebida alcoólica. Então, eu acredito muito que é preciso imediatamente fazer alguma coisa que dificulte, que impeça os adolescentes a consumirem bebida alcoólica, porque o neurodesenvolvimento dessas pessoas que consomem bebida alcoólica, vão estar prejudicados. Minha primeira pesquisa era associar o consumo de bebida alcoólica com depressão, e, por incrível que pareça, e eu chamei todas as pessoas responsáveis do local. Essa pesquisa foi feita em Corumbá, eu dei o resultado, não sei se foi feito, hoje eu estou em outra parte do Mato Grosso do Sul. Então, essa preocupação com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, as crianças que estão sendo acompanhando, ou que estão aí próximo desses adolescentes que já estão consumindo, eles já estão desenvolvendo crenças de que beber é saudável, beber é alegria, sem nem ter provado. Então, quando entra na adolescência, que eles vai em busca dos seus pares, eles vão já com essa crença pronta, desenvolvida. Isso vai desencadear o quê?
desencadeia vários conflitos na família, na escola, na sociedade em geral. Vários tipos de transtornos, doenças. E é um público em potencial. É a nossa sociedade do amanhã. E nós temos que fazer alguma coisa. É isso. Obrigada, Maria Romilda. De fato, né, é uma preocupação bastante importante. E o quanto é difícil lidar com os interesses do mercado, né, que acaba colocando seus interesses acima do seu dever de proteção, né? Parece bobo dizer isso, mas e talvez até maçante, né, porque todo mundo fica repetindo, porque está no texto da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que criança e adolescente é de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, é lógico que as regulações, as leis, elas não são suficientes para impedir, né, e para garantir 100% a proteção das crianças e dos adolescentes. De fato, é necessário que a sociedade, seja a sociedade civil organizada, a própria família, as comunidades nos territórios locais, se organizem para garantir essa proteção, mas também que o mercado, de alguma forma, também cumpra essa função. É um pouco o que eu falei das plataformas digitais, né? Elas acabam não protegendo, funcionando no Brasil, mas não protegendo e não cumprindo sua função de proteção. E é lógico que os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas têm o dever, segundo a legislação, de não vender para menores de 18 anos, mas acabam pelos seus interesses privados, né, vendendo e dando acesso a essas crianças e adolescentes. É importante que a gente invista em campanhas educativas, entendendo que também existe o limite das campanhas educativas que orientem os pais e que orientem a sociedade. Mas também, além disso, a gente precisa garantir que o mercado funcione e cumpra seu papel de proteção, porque, afinal de contas, também é a sociedade brasileira, né? Obrigada, Romilda. Obrigada, Maria Romilda, por compartilhar com a gente, tá? Gente, quem não tiver pergunta e quiser compartilhar um pouquinho, né, de como é exercer a psicologia na infância, adolescência e juventude aqui no Mato Grosso do Sul, também está muito bem-vindo, tá? A gente está justamente aqui para trocar, né? Eu não gosto muito dessa palavra trocar, mas compartilhar com a Marina, né, a nossa realidade, entender um pouquinho, né, da experiência dela também. Eu acho que é isso, a gente precisa compartilhar. Não sei se posso compartilhar mais um pouquinho. Ah, não, tem gente que vai. Dorissandra, fica à vontade. Boa noite, sou psicóloga, mas atualmente eu trabalho como agente comunitário de saúde. Eu vejo, assim, um olhar voltado também para essas crianças e adolescentes, no contexto da pandemia, nós percebemos que houve, assim, um certo distanciamento dos cuidados mesmo com essas crianças, com esses adolescentes, não somente no contexto familiar, como da escola, que não podia estar assim de uma forma tão direta, e hoje percebe-se um aumento significativo tanto dessas substâncias psicoativas,
como álcool e outras drogas. Também a questão da gravidez, de adolescentes que se vê assim, sem aquela rede de apoio, e eles buscam esse apoio nos pares de uma forma que muitas vezes não sabe o que eu vou fazer, o que eu faço diante dessa situação. E tentam se apoiar uns aos outros, mas de uma forma que o outro também, o que eu faço para poder te ajudar? Então, a gente percebe, assim, que precisamos nos reorganizar nesse sentido, enquanto profissionais da psicologia, em parceria com outros profissionais, para que a gente possa discutir melhor essa temática, que é uma temática assim, tão abrangente, e que nos faz repensar qual é o nosso papel diante desse desafio. Essa é a minha contribuição. Boa noite. Boa noite, obrigada, Dorisandra. De fato, você traz um tema central, inclusive no mês que a gente faz a campanha, e é o mês que o governo federal, a partir da lei, né, produz campanhas que tentam prevenir a gravidez precoce, né, como mais uma questão que é preocupação e alvo de debate público e de políticas específicas voltadas a essa questão. Só que nós temos também que considerar, além desse debate, para não individualizar os problemas das famílias, de que a gente está vivendo um processo e um período de reconstrução das políticas públicas de proteção e de promoção de direitos. Daí é isso que eu concordo plenamente com você, o quanto que a psicologia tem a contribuir com esse processo de reconstrução da sociedade brasileira, né? O quanto a psicologia, enquanto ciência e profissão, pode colaborar e produzir subsídios, estudos técnicos e científicos para garantir a proteção de crianças e adolescentes e os seus mais diversos níveis, né? Obrigada. Ô, Dorisandra, de onde você é mesmo? Desculpa. Eu sou da cidade de Novo Horizonte do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, sim, que legal. Muito obrigada por compartilhar com a gente, tá? Por nada. A próxima é a Bárbara. A Bárbara. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos, a todas, né? Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, né? Também sou conselheira suplente, né, do nosso CRP. Sou indígena, da etnia Guarani. Eu atuei no CRAS indígena como técnica do PAIF e o Serviço de Convivência de Crianças de 0 a 6 anos, e também de 14 a 17 anos. A minha realidade, né, no atendimento enquanto psicóloga no contexto de pandemia só intensificou muitos direitos violados que essas crianças indígenas, né, eu trabalhava num CRAS indígena, então só potencializou os direitos violados que, infelizmente, dia após dia, a gente vê o Estado negando, fechando os olhos para as condições das crianças indígenas, né? Principalmente quando se trata de cultura versus direito, né? O que é cultura e o que é de direito. Então, eu vejo que justificam, às vezes, a falta de conhecimento, por não conhecer a cultura. Aqui são 3 etnias, né, na aldeia Jocapiru de Dourados, que é Terena, a Kaiowá e a Guarani. Então, justificam, muitas vezes,
negam direitos, questionando ou falando que, por exemplo, as mães solicitam CENs, né, para os filhos. A gente sabe que para se fazer um CI precisa ter todo um estudo, porque precisa ser acolhedor, atender a especificidade das etnias, mas então, é difícil, precisa ouvir a comunidade, então não se faz nada. Né? Não tem uma atividade de lazer, não tem atividade de esporte, onde, infelizmente, jovens e adolescentes acabam tendo contato muito cedo com bebidas alcoólicas, com drogas, né, que a gente também está numa situação de fronteira com o Paraguai, então, infelizmente, né, é livre, usam muitas vezes indígenas e adolescentes para fazer esse transporte de drogas, e a gente que atua, né, numa política pública, na assistência social, no caso, às vezes fica de mãos dadas, de mãos amarradas, sem saber o que fazer. E aí, colegas também psicólogos, né? Eu tive que enfrentar várias situações de colegas psicólogos que justificam a violência sexual contra criança e adolescente como cultural. Então, sim, infelizmente isso é reunião de rede, reunião com mulheres indígenas, e isso sempre acaba voltando, né, ao assunto, porque o judiciário, porque a rede de enfrentamento tem dificuldade de dialogar, de conversar com as mulheres indígenas, principalmente com as vítimas desse tipo de violência. Eles ouvem muito os agressores, né? Tanto é que eu sempre falo para as pessoas que têm dúvida, gente, nós temos coletivos de mulheres indígenas que denunciam esses tipos de violência sexual, violência física, né? Cito sempre o professor Eliel, que é um professor indígena, né? Um doutor, professor indígena, que hoje está no Ministério dos Povos Indígenas, que ele fala que a nossa cultura é linda, a nossa cultura é bonita, e tudo que machuca, ela não é cultura. Então, essa sensibilização, a gente tem que estar dias após dias para tentar garantir, né, o direito da criança de não sofrer violência. E também como se fazer psicologia em uma situação, em um cenário que essas crianças têm fome, essas crianças têm sede, a gente não tem, nesse calor que estava fazendo, parte da comunidade indígena, Jaguapiru, Bororó e Retomadas, que nós estamos também em uma região de retomadas, né, não de invasão, como os não indígenas gostam de falar, mas de retomadas, a gente não tem água. Eu, final de semana, na casa da minha mãe, é desumano, porque não tem água para beber. É água guardada porque para fazer o alimento, para você, né, ir no banheiro. Então, isso é desumano. E também como construir, como a psicologia reconstruir, construir e lutar a favor dos direitos dessas crianças. Então, assim, eu gostaria muito que meus colegas que atuam na comunidade indígena, que trabalham no CREAS, porque tem psicólogos que trabalham na CESAI, que trabalham no CREAS, que trabalham, né, em outras áreas de políticas públicas, que pudessem participar dessa discussão. Mas, infelizmente, como motivar, como chamar, porque é nesses momentos que é para a gente trocar informações, trocar experiência, e a gente, enquanto profissional, parar também de cometer cometer violações de direitos. Porque, assim, eu sou a única psicóloga indígena efetiva, né, concursada, indígena. E aí eu sinto muito, e ainda assim eu me sinto silenciada quando nós estamos em coletivos, em profissionais, psicólogos, é como se eu fosse invisível. Eu falo, né, eu tento convencer, eu tento conversar, mas invalidam, infelizmente invalidam a minha narrativa.
E isso ocorre constantemente em reuniões fechadas e recentemente, né, numa reunião com a nossa coordenadora de políticas públicas do Estado, ficou mais evidente ainda, porque uma colega, eu faço parte também hoje eu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica no CAM, e eu participo do Conselho Municipal de Direito das Mulheres também, e ela, após a apresentação, né, estavam a rede, e ela levantou e disse assim: mulheres, vocês precisam participar do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, porque nós não temos nenhuma mulher, e já faz um ano que eu nenhuma mulher indígena, e já faz um ano que eu participo das reuniões. Então assim, o nível da invisibilidade que nós, profissionais também indígenas, mulheres indígenas, fora da nossa comunidade, né? Então a gente tem que lutar contra isso também, e sempre estar lembrando e relembrando que as crianças indígenas, que as mulheres indígenas, elas merecem ser respeitadas. Isso que é mais... Eu ouço muito colegas que vai defender, falam assim, tem que lembrar que os indígenas são seres humanos também. Gente, que mundo nós estamos, que nós temos que lembrar que os indígenas são seres humanos. Então, assim, desculpa a minha indignação, mas, assim, a gente... eu falo com meus colegas, né, que tem toda a sensibilidade também, né? Tem muitas pessoas que me apoiam, que me ajudam, que estão na luta, e aí a gente está aí, né, para falar, né, onde der espaço para a gente falar, a gente não sabe se vão levar em consideração, mas eu não posso me manter calado diante de tantas situações que crianças indígenas passam, e passaram na pandemia e continuam passando. Bárbara, me solidarizo e te parabenizo pela sua luta, né? Eu sei que não deve ser fácil, né? Porque a política do apagamento, ela está aí, ela é proposital, né? Não é à toa que existe essa construção social de apagar determinadas culturas, de apagar determinadas pessoas, de apagar determinadas lutas, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns, né, por resistir todos os dias. E o que eu posso dizer para você, assim, é que toda essa sua preocupação também é uma preocupação nossa. Inclusive, nós estamos, assim, constantemente sendo tensionados pelo Ministério dos Povos Indígenas, eles têm cadeira permanente ali no CONANDA, né? Que foi um grande avanço a constituição desse ministério para nós, e importantíssimo mais ainda que eles tivessem uma cadeira no CONANDA, entendendo da importância da gente falar sobre todas essas questões que você levantou, que dizem respeito especificamente aí à cultura indígena. Eu tenho mesmo a reunião com o Bruno amanhã, às 14 horas, o Bruno representa o Ministério no CONANDA, e o objetivo é que a gente possa aí traçar uma estratégia de como que a gente vai lidar com essas situações. Tem a questão Yanomami, que tem sido a questão mais premente, assim, que tem nos preocupado bastante, né? Mas a gente sabe que isso tem uma extensão para outros povos e outras culturas indígenas, e que as violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes é presente. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser nossa estratégia, né? Se o CONANDA vai fazer alguma campanha específica, ou se o CONANDA vai fazer uma resolução, né, orientando o atendimento, não sei, a gente vai decidir nessa reunião amanhã, e também a assembleia do CONANDA. O CONANDA fez já um relatório inicial na gestão passada, em que traça, assim, algumas tarefas importantes a serem executadas no âmbito das políticas públicas de crianças e adolescentes indígenas, e aí a gente vai dar andamento a isso nessa gestão. A psicologia está organizando nesse evento preparatório, que vai acontecer para a conferência, uma moção de repúdio, ou uma moção de congratulação, eu não sei ainda
também qual é o nome que vai ser, mas a gente está mobilizando para isso, para que a gente fale sobre essas questões, né? Ou parabenizando as psicólogas e psicólogos que estão nessa luta cotidiana de atendimento, né, nos equipamentos específicos de proteção social às populações indígenas, ou então denunciando essas questões de violação de direitos e provocando o Estado brasileiro para que ele produza regulações específicas de proteção e promoção de direitos. Bom, primeiramente, obrigada, Bárbara, por compartilhar, né, sua experiência, suas vivências, tanto quanto mulher indígena, quanto psicóloga indígena, né, que não é fácil a gente adequar a nossa ciência às nossas lutas, né, porque a psicologia, ela existe para, de uma forma mais generalista, né, mas para defender e promover os direitos humanos. Mas de quais humanos, né? Porque nós, pessoas indígenas, estamos numa subhumanidade, num apagamento que nos adoece mentalmente, fisicamente, né? Adoece nossos corpos, adoece as nossas mentes, e a psicologia ainda não dá conta disso. Então é muito importante, né, para todo mundo que está aqui, para a Marina, que é a presidenta do comando agora, ouvir, né, a realidade das crianças Guarani Kaiowá, né, a realidade de como a nossa cultura é deturpada, né, como se fosse uma cultura de violência, uma cultura de abuso, né, e muito longe disso. A nossa cultura é a cultura da ancestralidade, a cultura da convivência, né, com a natureza, de compreender que o nosso tempo aqui é breve e a gente só precisa viver, passar da melhor forma. Então, muito obrigada, Marina, né, pela delicadeza de entender e de nos situar de como as coisas estão acontecendo no Conanda, e eu tenho certeza que vão acontecer, né, da melhor forma possível. Precisar, né, a Bárbara está aí, mais próxima do território, não tem jeito, a Marina vai ter que vir para o Mato Grosso do Sul, né, Bárbara, dar uma voltinha ali na aldeia, conhecer umas crianças, brincar com umas criancinhas. Eu vou, é só me convidar. Já estive em Roraima, o ano passado também, por uma questão bastante específica lá de situações de violência sexual que envolviam crianças indígenas. Sim. E outras violações de direitos, né? Eles, inclusive, os povos indígenas de lá enviaram relatórios para a gente, em que a gente também está lidando com esses relatórios, né? Para que eles possam também subsidiar aí essa produção desse documento do Conanda. Eu que quero agradecer, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, a oportunidade por esse espaço, me colocar à disposição, vocês precisarem, e tomara que eu tenha aí cumprido a minha tarefa motivacional aí de chamar as pessoas para o núcleo, que vocês reativem o núcleo e que o núcleo sempre me chame aí, sempre que precisar, eu estou à disposição. Obrigada. Que bom. Bom, foi passada uma lista de presença e uma lista de interesse, né, no nosso chat, para que vocês, psicólogos, né, que estão nos aparelhos aí do Estado e trabalham com essas questões, se aproximem do nosso núcleo para que a gente possa desenvolver mais atividades, conversar com mais pessoas, né, tão importantes quanto Marina, né, e que ela possa voltar mais vezes e possa estar presencialmente aqui com a gente também, né, conhecendo um pouquinho do nosso território e das nossas dificuldades. Mato Grosso do Sul, assim como Roraima, tem a questão de ser fronteira, né? Então, a gente trabalha muito, tem muitas questões dos bolivianos, dos paraguaios, né, em Ponta Porã, tem é um movimento, né, de haitianos também, e tudo isso tem muita criança também envolvida. A gente precisa pensar também sobre isso, né? De como a psicologia vai dar conta porque as fronteiras são uma invenção do homem, né? Uma invenção como eu vou dizer, do descobrimento, entre aspas, né? Não fomos nós que criamos os muros e as cercas e os mapas. Então, essas fronteiras também, elas estão cada vez mais ultrapassadas, e a psicologia precisa também derrubar suas fronteiras de conhecimento e de entendimento dos nossos territórios dentro e fora do Brasil, né? Então, é isso.
Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. É só para dar um gostinho, né, Marina? Para a gente conversar mais sobre isso depois. Vai disponibilizar o documento? Sim, sim, já passei o arquivo em PDF para a Gabi, para ela disponibilizar para todo mundo. Ah, que maravilha. Para quem, né, pediu, ou quem gostaria de pedir, como que você vai enviar? Tá, para quem quiser, né, o material que a Marina utilizou, é só pedir aqui no chat e que assinou a lista de presença que vai ser encaminhado para o e-mail. Muito obrigada novamente, espero vocês na nossa próxima ação e boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Bom descanso.